Meu irmão, minha irmã, que a paz esteja dentro do vosso coração. Meu irmão, minha irmã, é interessante, né? Mas muitos desejariam que nenhuma informação chegasse ao ouvido das pessoas. Aquelas pessoas que praticam o mal e fazem coisas que não são louváveis, elas sempre contam com a omissão, com o silêncio, com a dificuldade em transmitir aquela informação para outras pessoas. Tem gente, meu irmão, minha irmã, que é do mal. Principalmente nas igrejas. Como tem gente que se utiliza da igreja para praticar o mal. Eles são frequentadores de igreja, mas eles querem praticar o mal. Há muito tempo atrás, meu irmão, minha irmã, se alguém soubesse que você era crente, porque é assim que nós éramos chamados, vamos colocar isso há 50 anos atrás, no máximo 40. Quando nós éramos chamados assim de crente, para as pessoas que estavam de lado de fora, era um motivo de admiração. Eles falavam, não, o crente não mente. O crente, ele não passa a perna em ninguém. O crente não dá em cima da mulher de ninguém. Meu irmão, minha irmã, o crente era respeitado. Porque os crentes daquela época buscavam verdadeiramente andar dentro dos preceitos do Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu, como criança, assim, quando criança, os amiguinhos iam fazer algumas festinhas e muitos falavam assim, ele é crente. Os meus amigos, assim, colegas de escola, né? Eles sabiam que eu era crente, filho de crente. E assim nós éramos tratados. Então tínhamos muitas coisas que não fala palavrão na frente do crente. Era engraçado, mas havia um respeito. Mas, de repente, as igrejas começaram a crescer. E toda sorte de gente foi entrando para dentro da igreja. E o pior, meu irmão, minha irmã, é que eles não foram só entrando para dentro da igreja para frequentar. Eles foram entrando para dentro da igreja e lá dentro eles não eram como os crentes antigos. Se fosse o caso de eles não chegavam lá, então eles viam que todo mundo admirava o ministério, né? Mas o crente antigo, ele era um crente que cria e crê, os que estão vivos, no Espírito Santo. Então os irmãos não falavam assim, não, eu quero ser cooperador, pastor, essas coisas. Eles oravam a Deus e falavam assim, Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Mas todo crente verdadeiro, ele tinha medo da responsabilidade de estar na frente do povo. Mas desse tipo de gente que foi entrando dentro da igreja, meu irmão, minha irmã, era um tipo de gente diferente. Eles viam que era que quem estava lá na frente, assim, de certa forma, era respeitado, né? Eles queriam esse respeito, porque é isso que no mundo se busca. Respeito, admiração das pessoas. Por quê? Porque os mundanos, como a gente falava, os judeus, meus irmãos, minhas irmãs, chamavam, né, os não-judeus de gentios. E dentro da congregação, nós chamávamos as pessoas que não pertenciam à congregação de mundanos. Para as pessoas que pertenciam a outras denominações, alguns chamavam de primos, ou então de pessoas que estavam sendo enganadas
e precisavam vir para o caminho verdadeiro, que era a congregação. Mas já que se acreditava nisso, né? Mas, ao longo dos anos, meus irmãos, minhas irmãs, foram entrando pessoas mundanas dentro da congregação, porque achavam bonito, porque viam que o crente tinha uma certa consideração, respeitavam, né? E as pessoas queriam buscar um caminho melhor. Então, vou ser crente, né? Os rapazes do mundo, eles queriam se casar com as moças crentes. E as moças do mundo, eles usavam, e depois, na hora de casar, muitos entravam para a igreja para querer casar com mulher crente. Mas foram entrando muitos homens mundanos, acostumados com os valores do mundo, onde eles buscam expressão, buscam estar com um carrão para ser admirado, buscam muito o dinheiro, o status para poder serem admirados, né? E o mundo dá muito valor a quem tem dinheiro. E esses valores mundanos foram entrando dentro da congregação, mas enquanto o ministério da congregação era um ministério espiritual, de homens escolhidos pelo Espírito do Senhor, essas pessoas mundanas que iam entrando lá, iam batendo de frente com o Evangelho. O Evangelho era como uma água limpa vinda do céu e que ia lavando essas pessoas, purificando elas. Porque, meu irmão, minha irmã, o batismo que limpa não é o batismo das águas do Vasco. Aquilo era uma coisa simbólica da vasca de batismo, do tanque de batismo. Aquilo é uma coisa simbólica que não tem efeito nenhum. Mas da água da vida, que vai limpando no processo assim de transformação, é a palavra que o Espírito Santo dava através dos homens espirituais. Os homens que foram escolhidos. Mas foi entrando muitos mundanos e alguns homens que se perverteram, alguns homens que, no seu momento carnal, foram envelhecendo e foram colocando seus filhos, praticando aí uma coisa errada, que é o nepotismo, mas iam colocando seus filhos no ministério e seus filhos não honraram o lugar, assim como os filhos de Eli, que não honraram o ministério do pai, mas o pai, por ser filho deles, por ele ser pai, ele foi fechando os olhos como Eli fechou seus olhos. E o que aconteceu? Lá, pelo menos, o Senhor mandou Samuel para ser treinado e para ser o profeta. Mas Eli e os filhos foram tirados pelo Senhor. Mas na congregação não aconteceu isso. Teria que morrer, que viesse um fogo do céu e acabasse com os filhos do ministério que entraram e não honraram o lugar, e dos seus pais que os colocaram e fizeram vista grossa. Mas isso não aconteceu na congregação, porque a congregação tinha outros problemas. O problema de achar que era o único caminho, o problema de achar que era a graça do Filho de Deus. E começaram a criar um exclusivismo que foi entrando com a carnalidade dos filhos que foram entrando. Muita coisa foi acontecendo na congregação. Os homens mundanos e ricos tomaram o lugar do ministério. E hoje a congregação cristã, ela é dominada por homens ricos. Basta buscar nas escrituras, meu irmão, minha irmã, e você vai encontrar a verdade. Mas o povo que está na congregação hoje pouco se importa com o que está escrito na Bíblia. Eles não querem saber. Eles entram lá e aquele homem mundano está lá em cima falando que está tudo bem, que eles estão maravilhosos. Se tiver que mudar alguma coisa, o Senhor vai mudar, vai transformar eles perfeitos, e eles continuam praticando as iniquidades deles, fazendo o que não deve e vivendo de uma mentira, colocando roupinha de crente, fingindo que é crente só no culto.
Porque se você for ver essas mocinhas, como elas estão se vestindo no seu dia a dia, nas ruas, o que os homens estão fazendo nos seus trabalhos, na rua, vocês vão ver que tipo de crente a CCB está se formando agora. Ah, meu irmão, minha irmã, foi o tempo que um crente era respeitado pela lisura, pela sua, pelo seu padrão moral, pela sua ética. Foi o tempo. Hoje, homens de ministério participam de pirâmide. Um homem velho está no Brás, um dia fala a verdade dizendo que pirâmide é uma coisa maligna e errada, ilegal até perante a sociedade do homem. E no outro dia, ele sofre pressão dos mundanos que tomaram a congregação, e ele, com aquela falsidade, se submetendo ao poder dos mundanos, ele diz: não, tem pirâmide que é boa. Oh, meu irmão, já de cabelos brancos, e se corrompendo como Eli se corrompeu, não sabe que o fogo do inferno vai ser separado para ti? Passar uma vida toda dentro da congregação, para no final dos seus dias, com os cabelos brancos, se corromper? E eu digo para o meu irmão, para a minha irmã de cabelo branco hoje, vai se deixar corromper também? Vai continuar no meio dos mundanos que tomaram a congregação? Vai fechar os olhos como Eli fechou para toda sorte de mundanismo e iniquidade que estão praticando dentro da congregação? Melhor é que tu fique dentro da tua casa, na sinceridade dos antigos, na sinceridade daqueles que honravam o título de ser crente em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, as pessoas que hoje frequentam a congregação cristã no Brasil não são os crentes antigos. São mundanos. Mundanos que tomaram o ministério. Mundanos do ministério porque se corromperam, já foram dias espirituais. Mundanos que apenas eram filhos dos antigos, mas não honraram o lugar como os filhos de Eli não honraram. O nepotismo da congregação destruiu ela. Porque antigamente quem colocava alguém no ministério era o Espírito Santo. Mas já há muitos anos que quem coloca alguém no ministério são os pais colocando os filhos e sobrinhos. E a congregação entrou por um caminho que não volta mais. Muitos falam assim: não fala, não fala, não fala mal. Fala mal? Eu estou falando o que é, eu estou falando a verdade. Se eu estou falando alguma coisa que não é verdade e você é uma pessoa consciente, argumente, diga: não é verdade. E nós vamos falar a esse respeito. Se eu pudesse juntar aqui todos os irmãos e irmãs antigos, juntar todos eles, para que cada um pudesse dizer o que está acontecendo na congregação, você e seus jovens mundanos, fingidores de crentes, vocês iam ouvir a verdade. E quando se fala a verdade, não se fala mal, fala-se a verdade. Agora, se a verdade soa como mal, é porque estão praticando mal. Então, quando todos os profetas do Senhor se levantavam para dizer: vocês estão errando, vocês estão fazendo isso, isso, isso errado, ele estava falando mal? Não, ele estava falando a verdade e guiado pelo Espírito do Senhor. Portanto, quando você entrar aqui para falar, cuidado, não fale mal, presta atenção no que você está falando. Mal é você que quer acobertar o mal. É um mentiroso que quer que todos sejam enganados. Basta de engano. Basta de iniquidade. Agora, eu vou cruzar meus braços. Eu digo aqui para os meus irmãos e minhas irmãs antigos, é hora de ficar em casa. É hora de se ausentar dessa iniquidade. É hora de se afastar de toda sorte de sujeira.
É hora de dar ouvido ao anjo, porque, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Quando não tem mais jeito, o Senhor, nosso Deus, manda o dilúvio. Ele manda alguém para dizer: saia disso. Há tempos atrás não deram ouvido para Noé, não entraram na arca. E hoje a arca do Senhor ainda está de porta aberta, falando: saia de lá e entra na arca. A arca, meu irmão e minha irmã, é você ficar recluso. Glória a Deus. Entra na tua casa. Entra na tua casa. Fecha as portas. Passa o sangue do cordeiro no umbral da porta. Marca a tua porta. Porque o anjo da morte está por vir. E vai arrastar todos aqueles que não tiver a marca do cordeiro. E a marca do cordeiro é a sinceridade. A marca do cordeiro é a não iniquidade. É o não se conformar com as coisas deste mundo. É o não compactuar com a sujeira que tomou as igrejas. Então, meu irmão, minha irmã, onde devemos ir? Alguns perguntam. Onde devemos congregar? Congregue com o Espírito Santo dentro da tua casa. O Senhor mandará o teu alimento espiritual. Meu irmão, minha irmã, há tanto a dizer, mas o tempo não permite muito. Eu quero falar com meus irmãos e minhas irmãs, os verdadeiros, não esses crentes mundanos, não esses crentes modernos aí, que estão sendo criados e instruídos por outros mundanos que estão e outros mundanos e corrompidos que estão no ministério. Eu quero falar com os antigos e com os novos que estão atentos, buscando a verdade, dizendo: tem alguma coisa errada nessa igreja. Tem alguma coisa que não está certa. Então eu vou falar para você agora, vou ler o comentário de uma irmã verdadeira, uma irmã das antigas, que entrou ontem aqui no canal. E eu vou ler o comentário dela agora. Ela disse assim: irmão, paz de Deus. Sinto muito, mas dentro da CCB jamais vão aceitar pessoas que queiram ser livres. Se você falar da Bíblia com os irmãos viram as costas para você. Todos desfaz de você porque eles não entendem nada da Bíblia. Fui falar da Bíblia com uns irmãos e eles me disseram que lá não era mais meu lugar. Se eu e meu esposo não ficasse de boca calada, nós não precisávamos mais ir lá. Foi triste ouvir isso. Nascemos lá dentro. E é agora. Foi triste ouvir isso. Nascemos lá dentro. E é agora lemos a Bíblia. E eles disse que a religião é uma coisa e a Bíblia é outra. Eles estão sendo sinceros. E nós, que é muito burro, eles ainda dizem que a CCB tem donos, são os fundadores dela. Eu acreditei minha vida toda que a CCB não tinha dono, e era Jesus o dono dela. O ancião me esclareceu tudo isso. Disse: se um músico ficar sem liberdade,
lá não toca. Porque eles processam o músculo e a organista. Porque os donos da CCB, que fica lá no Brás, estão sempre prontos para proteger a obra. Eu era tão sonsa e nunca vi nada disso. Mas vejo que depois que tiraram o irmão Nicolau com aquelas calúnias, colocaram o Marsola, as coisas ficou muito clara. Que Jesus, o Espírito Santo, saiu junto e a iniquidade entrou no lugar santo. Ah, meu irmão, minha irmã, o meu coração se entristece de uma maneira que vocês não podem, não sabem e não podem imaginar. Eu dou glórias, eu agradeço, sou grato a Deus, porque antes da pandemia, o Senhor recolheu a minha mãe, aos 82 anos. Ela não ia suportar isso tudo. Não ia. Não ia suportar tudo isso que está acontecendo, isso que está tudo vindo à tona. Mas como vocês, meus irmãos, minhas irmãs, viram nesse relato de uma irmã que nasceu também na congregação e que acreditava em tudo que eu acreditava, porque houve sim um tempo em que era um povo espiritual, um povo zeloso, de boas obras. Um tempo que o ministério era colocado pelo Espírito Santo, o Senhor movia todas as coisas. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está nos movendo a sair de lá. Porque, como eu estava dizendo, quando não tem mais jeito, o Senhor manda o dilúvio. Quando não tem mais jeito, o Senhor permite que exércitos de outros povos, Ele dá força aos exércitos para que venha e destrua tudo e todos, para que o cheiro da iniquidade pare de subir nas narinas do Senhor. Quando não tem mais jeito, o Senhor manda um anjo do céu para destruir como destruiu Sodoma e Gomorra. Oh, meu irmão, meu irmão, quando não está tendo mais jeito, o Senhor manda sair e fala, não olhe para trás. Há momentos que a iniquidade toma conta do lugar que era santo. E alguns dizem, o irmão está dizendo que lá na congregação era santo. É, meu irmão, minha irmã. Quando se juntava lá homens e mulheres de coração puro e sincero, humildes, cheio do Espírito do Senhor, ali era lugar santo. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor é verdadeira. Onde tiver dois ou três, em nome do Senhor. E estar em nome do Senhor não é escrever na parede, porque os demônios podem escrever na parede o que quiser. Mas estar em nome do Senhor é estar na sinceridade, é ser um crente legítimo, é ter verdadeiramente o Espírito do Senhor dentro de si. Não precisa escrever na parede, não precisa escrever na camisa, basta estar junto, que é lugar santo. Esses crentes de hoje, eles podem se unir, escrever na parede, na testa. Hoje na testa e na mão dele está escrito outra coisa. Hoje na testa desses crentes de hoje está escrito a marca da besta. Vocês não sabem disso. Hoje, o que está sendo lido na testa e na mão de vocês, porque na testa vocês escrevem, vocês mostram uma coisa, e pelas suas mãos vocês fazem coisas que é a marca da besta. Meu irmão, minha irmã, eu sofro com vocês. Agora, só relendo e comentando os comentários da irmã. Ela diz assim no início: jamais vão aceitar pessoas que queiram ser livres
dentro da igreja. Hoje não se aceita, não. Hoje, ou você é um doutrinado e anda segundo a cartilha de quem está lá no poder, agora livre para pensar ou até para questionar, você não é. E diz assim, se você falar da Bíblia com os irmãos viram a costa para você, é verdade. Só que, meu irmão, minha irmã querida, esses que viram as costas não são nossos irmãos mais. Eles são servos do anticristo. Eles já estão tendo marcado nas suas testas a marca da besta. Olha só, ela foi falar com o irmão a respeito da Bíblia. E eles disseram para ela, aqui não é mais lugar para você. Meu irmão, minha irmã. Está vendo? Eles mesmos, que pertencem ao ministério, estão dizendo para vocês, aqui não é mais lugar para vocês. Estão dizendo, aqui não é mais lugar onde os crentes se reúnem. Aqui não é mais lugar onde aqueles que são sinceros na presença do Senhor se reúnem. A reunião que se faz aqui é outra. Aqui não é mais lugar para você. E ainda diz para ela, se ela e o esposo dela não ficar de boca calada lá, melhor que não ficassem mais lá. Não precisava mais ir lá. Foi o que eles falaram. A irmã falou assim, foi triste ouvir isso. Nós nascemos lá dentro. É, meu irmão, minha irmã. É por isso que o Senhor me tirou de lá de dentro. A princípio eu não estava entendendo. Eu não entendia por que o Senhor estava me tirando, mas o Espírito Santo foi revelando. E está revelando para os antigos. E aqueles que ainda não entenderam, como a irmã fala aí embaixo, como eu era sonso e não via isso. Muitos ainda não estão vendo, e Deus está permitindo que os próprios iníquos que estão no ministério digam, aqui não é mais lugar para você. Não precisa vir mais aqui. Olha o que esse ancião falou para esse casal. Religião é uma coisa e a Bíblia é outra. Ele disse claramente aqui, meu irmão, minha irmã, o que está na Bíblia pouco importa. Importa é o que os anciãos vão dizer para você fazer. Eles estão falando para você, sabe o quê? Vocês são servo do anticristo. E quando o anticristo estiver reinando na terra, é ele que vocês vão servir. Santo Deus. É, meu irmão, minha irmã, já não estão escondendo mais nada. Estão falando abertamente para aqueles que ainda primam pela verdade. Aqui não é mais lugar para você. E disseram para ela que a igreja, congregação cristã no Brasil, tem dono, que são os anciãos lá do Brás. E disseram para ela o seguinte, aqui ou faz o que a gente manda, ou sai e fica quieto. Não tenta falar não, porque senão os donos da CCB processam. E é verdade, meu irmão, minha irmã. Antigamente, os verdadeiros falavam, não usa advogado. Nosso advogado é o Senhor Jesus. É Ele que julga todas as causas. No tempo que a congregação era verdade, no tempo que a congregação cristã era espiritual, o que era ensinado para o povo é não levem ao advogado da terra. Entreguem na mão do Senhor. E quantas testemunhas nós ouvimos, meus irmãos, minhas irmãs, daquele que confiou no Senhor e o Senhor julgou a causa. Mas hoje, quem domina a congregação criou um corpo jurídico de um tamanho que vocês não fazem igual. E se vocês forem pesquisar na internet para saber quantas ações esses advogados eles estão trabalhando, vocês vão se surpreender. Agora, tudo é na justiça do homem, porque
lá dentro da congregação se faz tudo segundo a justiça do homem. Inclusive, se usa a justiça do homem para processar qualquer pessoa lá dentro que queira contestar alguma coisa, e falaram isso claramente para a irmã. Inclusive, a irmã lembra aqui de um caso do irmão Nicolau, que era o presidente do Brás, né? Tiraram ele, depois foi provado que tiraram ele através de calúnia. Ali, meu irmão, a coisa já estava desandando, mas já tinha começado a desandar antes disso. Já o irmão Vitório Angra, se alguém quiser, no nosso tempo não era permitido gravar a pregação da palavra, mas muita gente gravou naquela época. O irmão Vitório Angra, ele pregou muito lá no Brás, e ele já pregava. Ai desses que vão ficar na congregação, porque os que estão vindo aí no ministério vão dar muito problema para essa obra. E é dito e feito. Aí entrou o irmão Nicolau como presidente, aí criaram um estratagema lá, depois foi denunciado na internet, que era tudo calúnia, aí tiraram ele, aí entrou um outro. E aí começou a desandar, desandar, desandar. E hoje é isso aí. Só não enxerga quem não quer ver. Quer continuar porque faz parte dessa balbúrdia. Você que quer continuar é porque você, já dizia o ditado popular, farinha do mesmo saco. Você gosta do que está acontecendo. Você defende o que está acontecendo. Você não quer Cristo. Você sem admitir, você quer o anticristo, porque tudo que é contra o ensino de Cristo é anticristo. Você não vê que você já está no anticristo. Porque quando você se distancia do verdadeiro Cristo, que é o Evangelho, você já está adorando o anticristo. Será que você não percebe isso? E para os irmãos antigos, meus irmãos, minha irmã, é hora de se recolher na sua casa. Chegou o momento de nós vivermos pela fé. Chegou o momento, glória a Deus. Chegou o momento, meu irmão, minha irmã, de nós vivermos por aquilo que nós cremos e sabemos que é verdade, pelo Espírito Santo. Nós conhecemos a palavra verdadeira. E o Espírito Santo não nos deixará sozinho. Mas chegou o momento, sim, de nós nos recolhermos. É chegado o momento de nós fazermos como Ló fez. É o momento de sair. Meu irmão, minha irmã, não é bom essas coisas. É triste ver isso acontecer. É muito dolorido você não poder mais falar para ninguém. Vamos congregar num lugar santo. É muito dolorido você não poder mais falar que o Espírito do Senhor fala lá. É mentira. O Espírito que está lá já não é mais Espírito do Senhor. É um espírito de adivinhação. E nós sabemos o que Paulo fez com o espírito de adivinhação. É o espírito do anticristo que está levando todos os que têm essa vocação de anticristo. Então, meu irmão, minha irmã, é com muita tristeza que hoje eu posto esse vídeo. Mas minha irmã que postou esse comentário, muitos não se dobraram. Como o Senhor falou para Elias, há 7.000 que não se dobraram aos deuses pagãos. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, há muitos que não se dobraram, estão se recolhendo nas suas casas. Amado irmão, amada irmã, você que ainda prima e gosta da verdade, você que ainda anda no Espírito de Cristo, você que ainda crê em Cristo e no Espírito do Senhor, fique na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.